Olá, amigos! Nesse segundo bloco com a entrevista com o André Rota, nós vamos falar um pouco sobre as atividades dele como dirigente empresarial e das dificuldades ou não de empreender em São Leopoldo. Então, André, além das atividades como dirigente da República das Cervejas, que a gente sabe que são inúmeras atividades, você decidiu também atuar como dirigente empresarial. Por que você decidiu também participar de atividades relacionadas ao mundo corporativo de São Leopoldo, inclusive em entidades de classe e órgãos públicos? Boa pergunta, né? Na verdade, na minha visão, as coisas não são desconectas, né? Não tem como tu ter um negócio se o teu negócio sempre está inserido num meio. Certo, não é sozinho, né? Nenhum negócio vive sozinho, as pessoas acham que vivem sozinho, mas não vivem. Então, o negócio está inserido no meio. O meu negócio tem uma inserção um pouco maior em São Leopoldo, porque a gente decidiu fazer algumas coisas, trabalhar um pouco a cultura germânica. Trabalhar com a cultura germânica em São Leopoldo, eu tenho brincado com o pessoal que é um trabalho que a gente está fazendo que a gente chama resistência germânica, né? Porque a cidade ao longo do tempo perdeu isso. Então, como a gente decidiu trabalhar com esse assunto, a gente tem que fazer mais coisas do que só fazer eventos, porque é um assunto que se perdeu na cidade. Sim, porque esse título de ser a sede da imigração alemã hoje é só um título, né? Ele não existe de fato, né? Acho que daí foi uma parceria entre a população que não se viu mais assim ao longo dos anos, e do poder público e das pessoas que também não valorizaram, não continuaram a manter esse selo. Existe muita teoria por trás disso. As pessoas falam que o Estado tem que ser laico, que o Estado tem que ser multicultural, mas em nenhum momento, quando tu prega que tu tem que ter uma multiculturalidade, que é a palavra bonita, né? Tu diz que tu tem que matar uma cultura em prol de outra. É verdade. Então, a habilidade que falta no discurso dos políticos para a prática, quando eles falam em Estado laico e em uma cidade multicultural, é que, na verdade, eles não sabem valorizar todas as religiões e não sabem valorizar e trabalhar com todas as culturas. Entendeu? Eles querem trabalhar com aquela cultura e com aquela religião, ou com aqueles negócios. E isso aconteceu com São Leopoldo, que a colonização germânica se perdeu. Outra razão é que quando a gente começou com a República em 2014, logo no primeiro ano, eu entendi que São Leopoldo tinha mudado muito o perfil de vida noturna. Então não adianta eu querer abrir um bar, digamos que eu quisesse abrir, o que eu quero, né, na verdade, abrir de segunda a segunda, isso é uma casa lotada de segunda a segunda, se eu estou num contexto que as pessoas não saem em São Leopoldo, não valorizam a cidade. Então eu preciso também fazer alguma outra coisa para que as pessoas valorizem a cidade. E aí esse movimento da São Leopoldo Food Week é uma parte disso, ou seja, a gente tem que mostrar para as pessoas que a cidade tem opção, que as pessoas queiram valorizar a cidade para que as pessoas prestigiem o comércio local, no caso, os bares locais. Certo. Então a gente vai somando tudo isso. Economicamente, não tem como a gente também, a gente passou por um momento muito difícil, e não tem como a gente também achar que sozinho a gente vai recuperar um momento ou conseguir fazer algumas ações para amenizar a crise. Então tudo isso vai levando que a gente faça ações também que não são ações só focadas no teu negócio, mas que a gente tente também melhorar o ambiente, que não é um ambiente macroeconômico, mas pelo menos criar um ambiente mais positivo, porque o meu negócio está muito ligado a um ambiente positivo. Ninguém vai sair de casa para beber se não está bem, se não tem um dinheiro sobrando, se não está com uma condição de poder comemorar alguma coisa. É muito difícil as pessoas saírem porque estão arrasadas, né? Essa história que a gente sai para beber quando a gente está mal é lenda. As pessoas só saem quando estão bem. As pessoas querem se socializar quando elas estão bem. Então, inserido em tudo isso, não tem como eu ficar aqui esperando os clientes chegar e a situação mudar de braços cruzados. Então, eu decidi fazer algumas coisas, eu decidi começar a fazer o que eu podia, o que estava a meu alcance para mudar esse cenário. Aí eu comecei a fazer algumas das coisas, comecei a ser reconhecido. Eu recebi 2 convites para trabalhar em 2 gestões já da prefeitura. Uma eu acabei trabalhando. Na área da cultura, né? Na área de cultura e turismo. E depois dessa passagem, esse ano daí a CIS me convidou para trabalhar como diretor de cultura e turismo da CIS.
E aí agora nesse trabalho foi muito legal porque a gente começou a descobrir, está muito alinhado também com o nosso negócio, né, com a cerveja, com a cultura alemã, e a gente começou a descobrir alguns tesouros, né, tipo os empresários de São Leopoldo também não investem em projetos de Lei Rouanet, em lei de incentivo, tanto em projetos leopoldenses. Certo. Então a gente tem um puta no potencial a ser explorado aí também. As pessoas... São Leopoldo pode crescer muito mais culturalmente através de todas as leis de incentivo que existem no governo, se a gente conseguir sensibilizar os empresários a que eles apoiem o crescimento cultural do município através da lei de incentivo. Então isso é uma das coisas que a gente está conseguindo fazer já dentro da CIS. Então tem várias coisas que a gente pode fazer que tudo isso vai começar a criar um ambiente diferente, né? A gente conseguiu, dentro do planejamento estratégico da CIS, colocar a ideia de que a gente tem que fazer um projeto de valorização da cidade. Então a CIS comprou essa bandeira, então agora a gente vai fazer um grupo de trabalho para que a gente faça uma valorização, faça ações que valorizem a cidade. Então tudo isso está intrínseco, né? Tudo está interligado, na verdade. Quando a gente tem um ambiente que as pessoas valorizam mais a cidade, as pessoas virão mais ao meu negócio e aos outros negócios da cidade. Quando a gente tem as empresas investindo mais em projetos culturais da cidade, eu também faço projetos culturais, mas outras pessoas podem fazer, e tu tem mais público circulando pela cidade, e fatalmente pelo meu estabelecimento. Então, isso que eu notei e por que eu faço esses trabalhos extra-república, né? Porque tudo isso faz parte de um contexto de que quanto melhor tiver a cidade, mais as pessoas saírem na cidade, mais todo mundo... A gente ouve, assim, tanto de empresários quanto de residentes, que há uma perda de autoestima da cidade, do cidadão leopoldense. Tu falou antes, no primeiro bloco, de como é difícil atrair o leopoldense aqui para os locais, né, para os bares locais. Isso é uma entidade de classe ou um negócio, resgatar isso... é até tu acha que não deixa de ser um dever para quem está aqui? Deveria, sim, cada um poderia fazer sua parte, mas é que é muito difícil, né? Demanda muito tempo, nem todo mundo quer fazer isso, né? É mais fácil tu investir no Facebook, numa mídia direcionada e tu salvar o teu negócio do que tu pensar numa cidade. Mas... E atualmente tu está encontrando um ambiente ideal para isso? Porque às vezes a gente não encontra um ambiente, uma energia que bata com a tua para fazer isso. Por exemplo, tu estás encontrando empresários que pensam como você? Tem essa sintonia, essa sinergia? Sim, a gente tem encontrado. É que tudo isso também faz parte acho, na minha visão, desse processo da autoestima que tu falou, né? Pessoas também que querem fazer mais, tudo bem que não são muitas, sim, acabaram também se perdendo porque tentaram fazer, muitas vezes sozinhos e não conseguiram. Então, se se outras pessoas começam um movimento de não, vamos lá, vamos fazer, outras pessoas também querem fazer. E aí essas pessoas vão fazer porque estão inseridas num contexto, né? Então, tu acaba começando a gerar um contexto positivo em que mais pessoas se ajudam, que pessoas fazem. E o grande objetivo daí que eu tenho falado na diretoria da CIS é a gente conseguir fazer algumas coisas e implementar algumas ações, porque a partir do momento que a gente tem um coletivo que faz uma ação e implementa essa ação, tu motiva outras pessoas a entrarem para o coletivo e fazer outras ações. Então nossa gestão começou agora na CIS, em janeiro, né? Mas a gente quer ver se até maio, junho, a gente já tem alguma ação em andamento, para que a gente comece a fortalecer esse coletivo, né? Sim, eu li que você andou movimentando também o pessoal da hotelaria dentro deste projeto, dentro desta iniciativa de trabalhar os eventos da cidade de maneira coletiva. Restaurantes, o que a gente está fazendo, o que eu estou fazendo na diretoria é tentar ouvir todos os associados do setor de turismo e entender as demandas deles. Mas e conscientizá-los, né? Porque na verdade eles, assim como eu, dependem do turismo, né? Dependem de um ambiente positivo. Então, eles deveriam ser as primeiras pessoas que deveriam erguer uma bandeira de querer mudar, de querer fazer alguma coisa. Os hotéis vivem de uma hospedagem que é um turista, seja turismo de negócio, turismo religioso, né? Então, eles precisam do turismo também. Então, a tentativa é
que essas pessoas que estão ligadas ao setor de turismo também entrem nesse movimento de mudança do perfil de um cenário para um cenário mais otimista da cidade, que as pessoas também não entendem as pessoas acham que turismo também é só o turista que vem, né? E que São Leopoldo não é uma cidade turística porque não recebe turistas. Isso é uma grande mentira, né? É verdade. Porque o setor turístico... A questão do Padre Reus, né? A Romaria do Padre Reus. Vamos por parte. Exemplo. Primeira parte, São Leopoldo recebe muitos turistas e ninguém sabe. O maior captador de turismo em São Leopoldo é o turismo religioso, que é o Padre Reus. Certo. Que de hoje, meia-noite, até amanhã, 5 da tarde, passarão mais de 60 mil pessoas. E ao longo do ano, o seminário recebe mais de 1 milhão de visitantes. Então, para uma cidade de 200 mil habitantes, ter uma atração turística, seja ela qual for, que recebe 1 milhão, 5 vezes mais, é muito turista. Mas além disso, de ter já alguns tesouros, como por exemplo o Padre Reus inserido na cidade, o outro fato que a gente precisa entender é que assim, o setor de turismo não engloba só o turista. Na verdade, o setor de turismo engloba todas as atividades que devem receber o turista. Na verdade, e quando tu fala cadeia, em cadeia, um complexo. E quando tu fala em cadeia e em atividades, tu passa do ônibus, que o turista pode pegar um ônibus, tu passa pelo táxi, tu passa pelo restaurante, tu passa pelo hotel. Pelas próprias lojas, porque um turista sempre vai comprar um souvenir, sempre vai precisar de uma roupa, de um livro. Então, esse setor também já existe em São Leopoldo, também gera empregos já hoje, e esse setor não se vê como um setor turístico. Isso também é um problema. Sim, então esse que é um trabalho que a gente está fazendo. Da autoestima desse histórico. O pessoal só se vê como serviço, servindo almoço ou transportando passageiro e não se vê como um potencial turístico. Então esse é um trabalho também que a gente está fazendo na CIS de tentar sensibilizar essas pessoas que elas são do turismo e que elas fazem parte desse cenário, que poderiam fazer alguma coisa para mudar esse cenário. Para concluir a nossa entrevista, André, na tua opinião, quais são as maiores dificuldades para se empreender em São Leopoldo, ou do teu negócio, ou de maneira geral? O que nós poderíamos melhorar o ambiente da cidade para os empreendedores? As dificuldades que a gente tem em São Leopoldo são as mesmas que a gente tem em todo o Brasil, né? O cenário, a burocracia e o cenário não ajudam o empreendedor. A pessoa que quer empreender, eu brinco sempre quando eu falo, né, que o empreendedor, na verdade, também não deixa de ser um pai, né? Então, se o pai começar a ficar pensando, eu quero ter um filho, não, mas para aí, deixa eu ver, eu vou ter um filho, mas eu tenho que pagar a faculdade, eu tenho que educar, não, mas depois quando ele virar adolescente ele vai me incomodar. Se tu pensa muito, tu não tem filho. E o empreendedor também é assim, né? Se a gente começar a pensar todas as burocracias que fazem parte do nosso negócio, não abre o negócio. Então, tu tem que abrir. Então, assim, claro que a burocracia emperra tudo de maneira geral, mas eu acho que o que São Leopoldo deveria melhorar é que São Leopoldo não consegue fazer a estrutura burocrática funcionar. Sim. Então, tu tem um problema de burocracia e tu não tem mão de obra suficiente para fazer com que aquela burocracia funcione. E aí piora, porque tu tem uma burocracia e tu tem um setor que não faz aquela burocracia funcionar, né? E aí tudo fica parado, porque tu faz a papelada e a papelada não anda, porque falta uma pessoa para analisar a papelada. E isso independe do tamanho do empreendimento. Vale tanto para quem quer abrir uma loja no bairro, quanto quer abrir uma fábrica que vai empregar centenas de pessoas. Então, o que o poder público deveria fazer é eliminar a burocracia. Tudo bem, não consegue eliminar a burocracia, então faça com que consiga que a burocracia funcione, né? Faça que a pessoa entregue todos os papéis num dia, no dia seguinte ela analisa, no outro dia dá a resposta, pronto. Né? Eu não me importo de entregar um book com 500 mil folhas, não é? Tudo bem, faz parte do sistema. Já que não dá para melhorar, tá bom, não dá. Mas recebe as 500 folhas, analisa e me dá uma resposta. Certo. Então, aí, senão não funciona, né? Então esse é o recado para os nossos governantes. E para finalizar, vamos fazer um tintim com essa cerveja maravilhosa produzida aqui na República. Olha o merchan gratuito aí. Saúde, André. Saúde. Muito sucesso.